Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Filhas da Pauta, onde nós duas aqui promovemos conversas encorajadoras, inspiradoras, não é isso, Margot? Algumas polêmicas, né? Porque a gente também gosta de tá colocar uma fervurinha no negócio, uma pimentinha aqui e acolá. A gente é meio bruxa, a gente gosta de jogar uns temperos assim, porque existem realmente assuntos mais apimentados, outros nem tanto, e alguns, como o de hoje, que são necessários. São assuntos muito necessários, temáticas necessárias que a gente precisa debater e encontrar soluções muitas vezes. Porque muitas vezes a gente vive naquela mesmice de que a mulher, Ângela Bezerra, muitas vezes, é a mãe que tem que cuidar, é a mãe que tem a responsabilidade, é a mãe que tem que fazer, que tem que acontecer. E quando você se vê sozinha nisso, como é que faz para distribuir tarefas? Como é que chama a galera para tomar responsabilidade também? Em geral, fica só porque a carga fica sempre nos ombros da mulher. Mas vamos seguir, porque a gente tem uma convidada especial. Hoje o tema é mães atípicas. E a nossa convidada de hoje é a querida da Juliana Lobo, minha ex-coleguinha de redação, uma querida, uma mãe atípica. E a gente quer saber um pouco como lidar com isso. Mas antes, Ju, se apresente. Por favor. Pode deixar. Eu sou Juliana Lobo, né? Sou mãe atípica de Pedro Emanuel, de 14 anos, e sou mãe típica de José, de 10 anos. Né? Sou jornalista, como o Margot mesmo falou, já tenho aqui 22 anos, já a gente estava contando aqui, 22 anos de profissão. Sou repórter da TV Ponta Negra, da TV Assembleia, mas hoje o foco é sobre ser mãe sobre atípica. A sua experiência. E o tema do podcast de hoje é justamente esse, os desafios de uma mãe atípica. O que você pode começar falando sobre esses desafios? O que você mais sentiu na pele, assim, de cara? O maior desafio, eu acho, que são os diagnósticos, né? São muito duros, assim, principalmente se você for uma mãe de primeira viagem, como foi o meu caso, né? Pedro foi meu primeiro filho e logo na gestação eu já descobri que ele seria uma criança com deficiência, né? A gente descobriu um probleminha neurológico nele, já na ultramorfológica, então, teriam algumas consequências, aquela falha no cérebro, iam gerar algumas consequências que até então a gente não sabia quais seriam, né? E se realmente ia ter, já tinha certeza disso, mas não sabia quais seriam. Inclusive, nessa ultra, o médico chegou para mim e falou assim, não, mas você sabe que em alguns desses casos, você pode, inclusive, pedir na justiça para abortar a criança, né? Aquilo foi um baque muito grande. Você estava com quantos meses de gravidez? Acho que 4, de 4 para 5 meses. E aquilo foi um baque muito grande. Meu primeiro filho, já acho que era a terceira ultra que eu tinha feito, e já descobri que ele teria uma deficiência, e já ali, já ser colocada naquela situação de vida ou morte, né? Ali Mas aí eu centrei, não, calma. Seja o que Deus quiser. Se me deu, então ele vai decidir. Eu não vou decidir nada agora, não. Vamos ver daqui para frente como é. Então, acho que o maior desafio, realmente, de uma mãe atípica no começo são os diagnósticos. Nós aqui no Filhas da Pauta, a gente conversa muito com psicólogas, né? Uhum. Geralmente são as psicólogas as entrevistadas e com participações de pessoas que passam pela experiência do tema, né? Dessa vez a gente fez o contrário, né? A gente chamou uma mãe atípica e uma psicóloga vai falar daqui a pouquinho, não agora, vai falar sobre quais seriam, né, esses maiores desafios de uma mãe atípica. E você, quando eu conversei com você para te chamar para participar dessa conversa, você falou que você não tem nenhum acompanhamento de um profissional, né? Você mesma não tem. Não tem. Por quê? Foi uma opção? Foi uma opção, assim, eu nunca senti necessidade, né? Na verdade, eu acho que eu tenho uma fé tão forte, eu acho que Deus sempre foi o meu guia maior. A minha espiritualidade é muito forte, assim. Então, eu tenho essa ligação muito forte com Deus. Lógico que se eu visse que eu ia precisar, inclusive as pessoas que estão ao meu redor, minhas irmãs, meu marido, a minha mãe, minha tia, o meu cunhado, que é da área de saúde, eles teriam me avisado que eu precisaria desse acompanhamento. Mas eu sempre tive essa espiritualidade muito forte, então em todo momento de dor, em todo momento de dificuldade, assim, eu parava assim para conversar mesmo com Deus, sabe? E aquilo me confortava, vinha aquele conforto, vinha aquela calma, vamos por esse caminho, não vamos por esse. Eu acho que o meu psicólogo, assim, o meu terapeuta maior sempre foi Deus mesmo.
Então, se não fosse a religião, a sua fé, seria muito mais difícil, eu teria desabado, com certeza eu teria desabado. Foram muitos momentos assim que eu vi Pedro entre a vida e a morte. Assim, não foi só uma vez, desde várias vezes. Então, assim, em todos esses momentos que eu parava para conversar com Deus, para orar, assim, vinha aquele bálsamo, né? Vinha uma palavra de conforto, eu conseguia centrar e ver que aquilo ali não seria o fim, né? E de uma hora para outra, realmente, Pedro melhorava. E eu acho que Deus sempre foi meu amigo. Eu falava assim, olha, não tire ele de mim sem me avisar. Não tire ele de mim sem me avisar. Se o senhor for tirar ele de mim, me dê um sinal. Eu sempre tive essa linha muito tênue com a minha fé, com a minha religiosidade. Uma corda bamba constante. Eu acompanho o Ju, durante muitos anos a gente trabalhou juntas, né? A gente via, né, a rotina dela, sempre difícil e tal. Mas Juliana, eu nunca vi Ju tem de mau humor. Nunca vi. Contagiante. Isso também acaba me ajudando muito, acaba né? me ajudando demais. E ajudando as pessoas, porque muita gente segue Juliana, entendeu? Mães atípicas, principalmente. Se veem, né, em você. Que se veem em você. E isso é muito bom, você passar essa aura de otimismo o tempo todo. É muito difícil, mas você consegue. É difícil. Assim, não é que a pessoa diz, você não chora, você é muito forte, você tem aquela casca. Eu choro. Eu choro sim, lógico que eu choro. Eu procuro não chorar muito, eu procuro não chorar na frente das pessoas. Assim, realmente, não para não demonstrar fraqueza, mas para não demonstrar que alguém que esteja passando por aquela dificuldade não vai poder superar também, entendeu? Mas eu choro, lógico que eu choro. A gente tá falando tanto sobre Pedrinho, né? A gente tem uma foto do Pedrinho aí, né, Jean? Solta aí pra gente, por favor, pra gente mostrar e falar um pouco. Um aborrecente de 14 anos. Tá aí, Pedrinho, Você filho. Você tem 2 filhos, né? E como é que você... E José. Como é que José lida com o irmão? Porque também tem, né? Tem. Ele chegou num contexto onde Pedro tem muita atenção. Tem muita atenção, inclusive dele, né? Eu acho que como a gente conseguiu criar José dentro desse contexto que Pedro sempre precisou de muita atenção, ele entrou nessa onda também. Então, assim, ele é muito atencioso, ele cuida, ele tem ciúme do irmão. Hoje em dia ele está mais controlado, mas quando ele era menor... Se o fisioterapeuta chegasse no quarto para fazer a terapia de Pedro e Pedro começasse a chorar, ele ia lá dentro, meu irmão não quer você aqui. Ô Ju, você falou de várias pessoas aí, você citou sua irmã, né? O seu esposo, o seu cunhado, você tem uma rede de apoio? Tenho, graças a Deus eu tenho essa rede de apoio. Isso é muito raro e vamos falar agora de um grande desafio de outras mães que nisso você talvez não se aplique, que é a falta de apoio. Muitas vezes a mulher é abandonada pelo marido. Sim. Tem um índice, acho que 75% das mães atípicas são abandonadas pelo companheiro e elas ficam sozinhas nessa situação. Quer dizer, você, neste caso, não se inclui nessa estatística, mas mesmo assim não é fácil, apesar de você ter essa rede de apoio que lhe ajuda. Me ajuda muito, minha rede de apoio é muito importante para mim. E eu tenho essa estatística também entre amigos, entende? Entre amigas, A gente tem um grupo de mães e a gente sabe que a maioria delas realmente é abandonada pelo companheiro, ou no começo ou no decorrer desse percurso da maternidade atípica, né? Vê aquela dificuldade e acaba abandonando a mulher. Mas nós somos muito unidas também. Então, quando uma precisa de ajuda, a outra vai lá e ajuda e da melhor forma, se precisar de alguma coisa mais específica, a gente vai atrás, a gente busca, a gente ajuda aquela mulheres se ajudando. Mulheres se ajudando, lógico, sempre. E para isso também a gente tem que ter uma chefe mulher. Eu estou falando isso porque como eu trabalhei com Ju e a nossa chefe direta era uma mulher, ela te entendia. E quando você precisava, né, de repente se ausentar durante alguns dias de trabalho por causa de Pedrinho, Angélica Hipólito sempre... ajudou muito. Sempre Angélica foi muito solidária, né? Sempre foi muito solidária. Não só a Angélica, a dona Miriam e Carla também. Sim, todas. Tem uma coisa que eu sou agradecida demais a dona Miriam, a minha vida toda. Dona Miriam, um período que Pedro estava internado na UTI muito mal, né, ela ligou para mim, ela fez, eu posso ir aí orar por ele? Digo, vem a hora que a senhora quiser. Ela chegou no horário que não era nem de visita. Eu botei ela para dentro da UTI. Não, eu saio, ela entra. Ela é o quê? Ela é avó. Ela é avó. Né? E aí a chefe da UTI entendeu aquela situação. Ela entrou para orar por Pedrinho dentro daquela UTI. Né? Então, assim, eu sempre tive esse amor. O amor por... Eu acho que
Pedro, o nome de Pedro é Pedro Emanuel. Pedro é rocha. Então, assim, ele é rocha, ele veio para afirmar a nossa família. E Emanuel é Deus conosco, né? Então, sim, assim, ele não é só Deus comigo e com a minha família. Ele é Deus com quem conhece ele, entendeu? Ele tem esse poder de unir as pessoas. Ele tem esse poder de fazer as pessoas o amarem. Então, em todas as situações... Menino, olha, quando ele fez essa cirurgia da coluna, eu não sei... Quem tava, mais recente, né? A mais recente foi a da coluna, que ele passou 11 horas em cirurgia para alinhar Eu lembro, eu acompanhei tudo pelas redes sociais. Eu tava louca dentro do hospital, lógico que eu tava louca. Mas eu tava mais preocupada em ajudar as outras pessoas que estavam preocupadas com ele. Sim. Entendeu? Porque tinha gente muito mais doida do que eu com essa cirurgia dele. Eu imagino. E as meninas sempre me apoiaram muito. Angélica, Ave Maria, precisa de quantos dias? Eu acho que para além de serem líderes, são mulheres, né? São mulheres e entendem. A gente exatamente. se entende muito bem, coisas que um homem jamais, por mais empático que seja, vai conseguir entender. Certamente. Né? Vamos chamar a participação da nossa especialista, porque a gente coloca mais uma camada nesse assunto. Vamos chamar a psicóloga que vai lançar aí uma pergunta. Primeiro, o posicionamento dela como psicóloga e também uma pergunta para Juliana Lobo. Vamos, solta aí, Jean. Olá, me chamo Malu Paz, sou psicóloga clínica e mestranda em psicologia pela UFRN, onde eu estudo sobre a experiência de mulheres mães de crianças com deficiência atravessadas pelo desamparo do Estado. Então, hoje eu venho falar sobre alguns desafios referentes a essa experiência de maternidade. A gente pensa, primeiro, que a gente vive em uma sociedade patriarcal, onde a mulher é colocada como uma figura predominante de cuidado. Por isso que a gente percebe essa predominância do cuidado de mães, por exemplo, em relação à figura paterna. Isso por si só já gera uma sobrecarga e uma abdicação da mulher de sua vida pessoal, social, profissional, em prol dos cuidados com o filho. E quando a gente pensa em pessoas com deficiência especificamente, em suas diversas deficiências, a gente pensa que existem outros tipos de cuidados necessários, sejam voltados à saúde, à educação, ou por limitações nas atividades de vida diária. Então, essas pessoas podem possuir uma maior dependência. Tudo isso, somado à dificuldade no acesso a direitos que são considerados básicos, como a educação e saúde, geram uma sobrecarga no exercício dessa maternidade. Por isso que a gente pensa na importância do desenvolvimento de políticas públicas e de direitos que rompam com essa lógica do cuidado e uma responsabilidade exclusivamente sobre a mulher. Além disso, o apoio psicológico para essas mulheres é muito relevante, que elas possam ser ouvidas sem julgamento, sem discriminação, em suas diversas experiências. E eu tenho percebido também a potência dessa experiência vivida em coletividade. Então, quando mulheres que vivem experiências similares se juntam e podem usar desse grupo como um espaço de reconhecimento, de fortalecimento e de luta por direitos, os direitos delas e os direitos de seus filhos. Queria saber também de você, Juliana, como você tem vivido essa experiência de maternidade, que desafios e dificuldades dentre esses você tem encontrado e como tem lidado com eles. Obrigada, querida. Maria Luísa Paz é psicóloga exatamente especialista em atendimento de mães atípicas. Mais ou menos o que a gente já conversou aqui, né? Os maiores desafios você já nos falou aqui sobre. E você falando que a sua grande terapia é a religiosidade e a fé que você tem em Deus, né? Mas nem com todo mundo funciona dessa forma, né? Nem com todo mundo funciona. E ela falou um lance muito importante, que é a questão do acesso à saúde. Né? Por mais que hoje, graças a Deus, eu possa pagar um plano de saúde para Pedro, a gente também teve muitos problemas, né? Mesmo com o plano de saúde, para conseguir as terapias, para incluir ele no home care, porque ele é uma criança com deficiência aparentemente não grave para os requisitos do plano de saúde para colocar ele em um sistema de internação domiciliar. Nossa! Pois é. Pedro tem... Ele não tem ventilação mecânica, ele não usa ventilação mecânica, ele não tem traqueostomia, mas ele tem uma gastrostomia, ou seja, ele se alimenta por uma sonda direto no estômago, ele não consegue deglutir. Sim. Então, assim, isso já deveria ser um requisito para que ele entrasse no plano de saúde, porque eu não sou técnica de enfermagem, eu não sou enfermeira, eu não sou obrigada a aprender. Eu aprendi pela necessidade de cuidar do meu filho, mas eu não sou obrigada a aprender a alimentar o meu filho por uma sonda. Né, isso aí já teria que ser um pré-requisito para ele entrar no sistema de internação domiciliar. A gente lutou muito por isso.
né? A gente precisou entrar na justiça, a gente precisou sofrer, eu precisei brigar com o plano de saúde. Eu tive uma crise nervosa. Eu imagino. Por causa desses problemas com o plano de saúde, fui parar na urgência. Porque para além do estado clínico do seu filho, ainda tem essas dificuldades que agregam aí um estresse altíssimo, altíssimo, né? Uma burocracia desumana, né? Desumana, Ju, muito desumana. Você falando desse serviço de saúde, me ocorre também uma coisa, né? A equipe médica nem sempre está preparada ou tem o conhecimento que vai lhe dar um diagnóstico preciso, né? Muitas vezes. Você enfrentou alguma dificuldade em relação a isso? Eu enfrentei dificuldade para o primeiro diagnóstico, né? Assim, o que é que ele tem especificamente? O que causou... Ainda recém-nascido. Ainda recém-nascido, né? A gente descobriu que ele tinha microcefalia, paralisia cerebral e alguns outros problemas neurológicos, e aí com 2 meses ele começou a apresentar epilepsia, mas aí qual era esse tipo de epilepsia? Era uma epilepsia focal? Era uma epilepsia multifocal? Qual era a causa dessa epilepsia, né? E o que usar para parar essa epilepsia? Então, assim, essa questão de chegar a um diagnóstico foi muito complicada. A gente descobriu que foi por causa de uma infecção por citomegalovírus na gestação que causou esse dano cerebral. Mas aí as consequências dessa infecção que foram muitas, né? Ele não tem só paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia, ele tem outros danos cerebrais muito, muito graves, assim. E para chegar a um diagnóstico específico do que ele tinha foi bem complicado. Em relação me toquei logo, falou a palavra epilepsia, né? Eu tenho epilepsia e durante um tempo eu me tratei, né? As minhas pré-convulsões com o CBD, o famoso canabidiol. Isso que eu gostaria também. Que vem exatamente da planta cannabis sativa, a popular maconha, que é cercada de preconceitos, cercada de tabus. E exatamente por causa disso, por causa do preconceito e do tabu, pessoas como você que precisam dessa medicação para cuidar do seu filho, que tinha, sei lá, 300 convulsões por dia, hoje tem 5 convulsões. Conta essa experiência. Como é que você chegou a esse tratamento que, vamos dizer, alternativo? Durante 3 anos, a gente usou todas as medicações que existiam, assim. Muitas delas deram efeitos colaterais gravíssimos. Pedro foi parar na UTI com pneumonia e imunidade baixa várias vezes por conta de várias medicações alopáticas que ele utilizou. Ele perdeu a visão periférica por causa de uma medicação que ele usou a longo prazo. Ele tinha que fazer exames de ultrassonografia a cada 6 meses por conta de uma outra medicação que poderia dar pedra nos rins. Então, assim, essas medicações causavam muito mais efeitos colaterais do que propriamente curar a epilepsia, né? Então, ele estava usando 5 medicações e estava tendo 300 crises por dia. Eu fiquei louca. Enlouqueci, botei lá num grupo de pais e mães, meu filho está tendo 300 convulsões, não sei mais o que fazer, nem o médico sabe mais o que fazer. Ele uma vez chegou no hospital em convulsão, que a maca do hospital tremia, e o médico não sabia o que dar a ele. Eu digo, eu também não sei não, se o senhor que fez medicina 6 anos não sabe, eu vou saber. Não sei como você vai parar essa convulsão. Ele não conseguia pegar a veia, ele teve que colocar uma sonda no ânus para aplicar a medicação pelo ânus para poder conter aquela crise com um coma induzido. Então, assim... E ainda, como é que aí eu coloquei no grupo, né, que eu estava desesperada. Aí um pai chegou para mim e disse, olha, eu estou usando maconha no meu filho, você tem coragem? Eu disse, ele está bem? Ele disse, a gente cessou as convulsões. Eu disse, eu quero agora. É lógico. E nessa época, Pedrinho tinha quantos anos? 3. Tinha 3 anos já. E aí eu fui embora, fui atrás, lógico que não era nada legalizado, sei lá. Não tinha esse de você... A Anvisa estava liberando o CBD que era importado e que era caríssimo. Que vinha numa seringuinha, que você tinha que diluir com óleo para a criança tomar. Eu não tinha condições nem de esperar por essa autorização da Anvisa e muito menos dinheiro para comprar essa medicação nos Estados Unidos. Não tinha condições. Sim. Aí eu fui para o mercado, digamos, alternativo em João Pessoa, que tinha um rapaz que fazia o óleo para a mãe dele, que era Cassiano, da Abrace, logo no começo da Abrace, não era nem Abrace ainda, eu acho. E ele fazia, na cozinha da casa dele, ele fazia aquele óleo ali, ele comprava a planta do mercado ilegal, lógico, não vou chegar aqui para dizer que ele comprava não, ele comprava realmente do mercado ilegal, só que comprava a planta verde ainda, né, eu colocava para secar, enfim, fazia todo aquele processo e produzia o óleo, né, e aí eu fui para João Pessoa, conversei com o Cassiano,
consegui esse óleo, consegui um vidrinho do óleo, e em uma semana Pedro diminuiu 50% as convulsões. Olha só. E de 300, e depois, e vocês seguem usando ainda? Segue usando ainda. Agora, de uma outra forma, com um controle muito mais fácil. Com um controle muito mais fácil. E assim, ele não usa o óleo só com CBD, porque o CBD é o canabidiol, né? Que é uma das substâncias que tem o THC também. Ele usa com THC também, na mesma proporção. Então, tem CBD e THC no óleo que ele usa, porque a epilepsia dele é uma epilepsia multifocal refratária de difícil controle. Então, são vários focos de epilepsia. Então, o que o CBD não controla, o THC controla, digamos assim. E aí, a gente está conseguindo... Ou seja, faz mais de 10 anos que vocês usam e hoje com uma dosagem mais precisa, mais eficaz para o tratamento porque do no seu começo filho. A gente ia no cheiro, cheirava o óleo, tá muito forte, vamos dar 3 gotas. Não, tá fraco, vamos dar 5. E assim a gente ia, hoje não, hoje existe um controle muito mais... Ou seja, tudo muito experimental. Muito experimental, né? Mas naquela época já funcionava. Já funcionava. Qual é a sua percepção e o que você teria a dizer para as pessoas que ainda têm muito preconceito em torno da... Eu vou dizer uma frase que a gente leva assim para a vida. Não espere precisar para apoiar, né? Sente, estude. Não existem estudos. Existem estudos que comprovam já a eficácia, não para todas as doenças, lógico. Serviu para o meu filho, não pode não servir para o seu, mas não custa nada tentar. É uma planta, é um óleo. Não vai dar aquele barato que todo mundo fala que a cannabis dá. Não, é totalmente... Eu usei, antes de usar nele, eu usei em mim. Eu disse, não, vou usar porque eu preciso saber, né, se eu vou ter sentido. Eu uso ainda. Pois é, eu não sinto nada, porque eu não tenho um problema que o óleo vá precisar curar, né, mas nele é uma salvação. É interessante, Margot usa, e eu uso também para insônia. E tem ajudado muito mesmo. São várias patologias que a cannabis trata hoje. É uma planta medicinal. É medicinal. Mas há tanto tabu e preconceito, obviamente. Que... Além do boicote da indústria farmacêutica, né? Vamos combinar. Vamos falar sobre isso, né? Que também tem. Existe muito, né? Aí, quando a gente entrou na Abrace, lógico, só eram o quê? 10 pessoas, 20 pessoas. E, hoje são quantas? Hoje são mais de 4.000. Assim, no Brasil inteiro. E no começo, aí quando começou a aumentar, e Cassiano começou a ficar sem planta, e o que é que a gente vai fazer? A gente entrou com ação coletiva lá em João Pessoa, 101 mães entramos com uma ação coletiva e a gente conseguiu o plantio individual. Essas mulheres conseguiram, e o que é que a gente fez? A gente doou para a Abrace. Então foi assim que a Abrace começou a se legalizar, né? Com essas mães unidas, com essas autorizações, deu para eles começaram a plantar, e aí conseguiram produzir o óleo de forma legal. E hoje eles já é a primeira associação do país que consegue produzir esse óleo de forma... Paraíba sempre. Legal, Paraíba, meu amor. Hoje a gente tem a associação aqui no Rio Grande do Norte, que é a Reconstruir. Que vocês conseguem por ali também. Eu também consigo pela Reconstruir, com o Felipe. Felipe Farias, Delta 9. Ju, Delta 9. Uma das coisas, um dos desafios, aí voltando a falar do nosso tema, das mães atípicas, é também não conseguir, por abandono do parceiro, por não contar com uma rede de apoio que a ajude nesses cuidados, ela não consegue seguir também com uma carreira profissional. Muitas abandonam o trabalho. Você também teve esse privilégio de não abandonar. Não ter tido que fazer essa escolha, ou essa falta de escolha, não é? No final das contas. Quer dizer, como é que você vê isso para você e vê também com as mães com quem você lida ali no grupo, né, com as suas existem parceiras. Mães no grupo, lógico, que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos e algumas que retomaram essa carreira depois que os filhos faleceram, infelizmente, né, que conseguiram através dessa força. Tem uma que é inclusive técnica de enfermagem, minha amiga, depois de tanto trabalho não, né? De tanto cuidado com o filho, ela começou a aprender e depois que ele faleceu, ela seguiu essa carreira. Mas tem muitas, lógico, que param de trabalhar mesmo para viver em função daquela criança, porque não tem outra alternativa, né? Infelizmente. É para a mãe, né? É sempre para a mãe. É sempre para a mãe. Esse desafio, essa função é sempre da mãe. Algumas desistem de ter outros filhos. Desistem de ter outros filhos. Coisa que você... Porque não tem essa minha amiga desistiu de ter outro filho. Ela só teve um mesmo. Ou seja, não teve você mais. Tá fora da curva, né? Eu sou um pouco fora da curva. Sou ovelha negra. Em algum momento você estagnou, parou o seu trabalho para poder seguir depois? Ou você não teve necessidade de pausar? Eu parei
quando o Pedro nasceu, eu não tive aqueles 4 meses de licença, eu tive 7 meses de licença, justamente para poder cuidar dele, para deixar ele mais estruturado, para poder voltar, né? Mais amparado, para poder voltar a trabalhar. Mas isso foi sororidade das suas chefes mulheres? Foi também. Ou foi porque realmente você ganhou na justiça o direito de ter? Não, foi olha só, tá vendo? A empresa realmente me ajudou muito nisso. E para assumir um outro emprego também, né? Porque eu trabalho em 2 veículos, né? Também eu tive que primeiro conseguir colocar ele no home care, para conseguir ter esse apoio, né, do home care, para poder também... Porque lá ele tem enfermeiros acompanhando ele. Tem uma técnica de enfermagem durante 12 horas. Realmente. E é um técnico de enfermagem e uma cuidadora, né? E a cuidadora fica só de manhã e o pai assume de tarde esse serviço de cuidador, que é para ajudar a técnica de enfermagem. Mas eu parei, assim, durante esse período, quando José nasceu também, para poder deixar todos amparados. Você tem um plano de saúde, lógico, né, Pedrinho? E ainda é difícil, imagina. Ainda é difícil. Você já pesquisou, você tem noção de se o SUS dá esse suporte para essas mães atípicas que não podem pagar um plano de saúde? Tem o SUS, ele deveria, no caso, ofertar esse serviço de home care para as mães que não conseguem. Algumas, agora só se você entrar na justiça, que também é o caso do plano de saúde. O plano de saúde hoje, a maioria, tem que 80% você precisa entrar na justiça para conseguir o home care. Lógico que é mais fácil o juiz, a justiça, né, dar essa autorização para o plano de saúde, obrigar o plano de saúde a ofertar esse home care do que o Estado, que às vezes o SUS, no caso, recebe essa demanda, mas mesmo assim descumpre muitas vezes. Esse processo foi rápido, porque geralmente é tão lento, né? Esses processos são lentos, dizem, né? E é uma verdade, a justiça é lenta mesmo. Mas esse não foi. Nesse caso não é. É sempre em caráter de urgência. Em caráter de urgência, eles colocam. Agora, as ações que eu movi contra o plano de saúde ainda estão rolando, de danos morais. Mas é isso. Ju, e como é que foi a decisão de ter outro filho? Essa decisão, eu agradeço muito à doutora Vitória Medeiros, a pediatra de Pedro, que ela sempre disse, você precisa ter outro filho, precisa ter outro filho. Por quê ela dizia isso? Ela dizia isso porque ela tem 3, né, e ela sempre disse, quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 só tem 1, quem tem 3, aquela conversa das mães de antigamente. Ela disse, não, você precisa ter outro filho, você tem que ter outro filho, você não pode ficar só nessa... de ter um filho com deficiência. Você precisa ter essa experiência de ter um filho que não seja atípico, que não seja um filho, uma criança com deficiência. Se eu tenho medo, já pensou se eu tiver outra infecção? Aí, quando eu fui para uma consulta com Pedro, ela levou um infectologista, estava marcado, né? Ela levou o doutor Luiz Alberto para dentro do consultório. Apenas Luiz Alberto. Para ele me explicar como tinha sido todo o processo, que não teria uma segunda possibilidade. Ele poderia nascer com deficiência, mas por outro motivo, não por aquele. Enfim, eles conseguiram me convencer realmente a ter outro filho. E José realmente deu uma equilibrada assim no seu foco com Pedro? Você aprendeu a dividir um pouco as atenções? Tudo bem que Pedro é uma criança atípica e precisa de todas as atenções do mundo. Mas José trouxe essa leveza? Não trouxe não. Trouxe não? Não, José, né? Eu acho que o que Pedro não fez, ele fez pelos dois. Tipo o quê? Ele é menino. Elevadíssimo. Ele era. Agora ele tá mais calmo, amiga. É mesmo? 10 anos, eu acho que deu uma acalmada aí. Não sei se vai piorar na adolescência. Tomara que não, Jesus. Mas José... Gata, segura tua onda, que a adolescência já complica José andou com 10 meses e meio. Assim, ele teve um dia que eu procurei José a casa inteira, eu tava desesperado. Não, ele não fugiu, porque a casa tá toda fechada. Onde é que esse menino tá? Ele foi abduzido, não tem condições. José estava escondido dentro do cesto do carrinho, na garagem, atrás do carro. E eu gritava, me desesperada, arrancando os cabelos, e ele lá bem quietinho, dentro do cesto do carrinho, brincando com os brinquedos dele. Às vezes eu procurava José, ele estava em cima da mesa, dentro do pergolado. Que o pergolado era alto, assim, a parede do pergolado vai acima do meu joelho, quase na minha coxa. Ele conseguia passar, com 1 ano ele passava. Com 1 ano, Margot, ele aprendeu a abrir. Sabe aquelas gradezinhas de cachorro? Sim. Eu colocava aquela gradezinha para ele não passar para a cozinha e, consequentemente, para o quarto de Pedro, porque o foco dele sempre foi o quarto de Pedro. Sim. Ele, com 1 ano, ele conseguiu abrir a grade, ele aprendeu a abrir a grade, eu tinha que amarrar.
Porque ele aprendeu a abrir a grade para correr para dentro do quarto de Pedro, para ir para a cozinha, para qualquer lugar. Então, assim, José foi um desafio, realmente. Ô, Ju, agora a gente está partindo mais para finalmente do nosso podcast, desse episódio. Hoje você tem um adolescente, Pedro. Tenho. Com 14 anos, né? E José com 10. Como é que é lidar com um filho adolescente nessa situação em que você, de mãe atípica, e nessa relação aí com esses dois? José entende muito Pedro, acho que até mais que eu. Às vezes ele olha assim, não, Pedrinho não tá afim hoje de brincar não, mamãe, vamos deixar ele quieto, vamos dar o momento dele. Tá bom, e Pedro, apesar de todas as limitações de não falar, ele sabe reagir do jeito dele, né? E a gente tenta entender e respeitar. Os sinais. Os sinais. Por exemplo, quando ele fecha os olhos e ele boceja, é sinal de que ele não quer você perto dele. Se ele bocejar, ele tá mandando você embora. Uhum. Se ele fechar os olhos, é porque ele não quer fazer nada naquele momento. Ele tá de olho fechado, ele não quer. Então, assim, a gente consegue entender os sinais. Ele mexe muito o braço, ele bota para baixo. Se ele botar para baixo, ele tá expulsando completamente. Uhum. Se ele botar para cima, ele já tá querendo brincar. Ele ri também, quando ele tá satisfeito, ele ri. Mas essa mudança de humor tá constante, assim. E aí, a adolescência aí... Ele não tirou ele fez 14 anos, agora dia 23 de fevereiro. Ele não tirou uma foto de olho aberto no aniversário dele. Em protesto. E no meio do parabéns, ele bocejou. Aham. Assim, demonstrando toda a satisfação dele com aquelas pessoas dentro de casa. E José entende, no aniversário, quando ele bocejou, ele fez, tá bom, a gente já precisa ir embora, porque Pedro não tá gostando de muitas pessoas aqui na casa dele. José é o alter ego dele, gente. José, respeita qual José entende ele muito melhor do que eu acho. Bacana. Graças a Deus. Ju, você realmente, assim, dentro desse contexto, você tem uma rede de apoio muito importante. Você tem uma família que... Você é uma mãe atípica, mas é uma família toda que está atípica, né? E vivendo em função dele. E vivendo, assim, de uma forma muito, muito bacana, né? Muito unida nesse propósito, né? Todo mundo, inclusive verdade. José. Então, assim, muito bacana, né? Ver esse cenário, que infelizmente é uma exceção. É verdade, é uma exceção. A gente tem situações aí muito complicadas de mães e mulheres que ficam sozinhas, abandonadas, segurando uma barra muito pesada, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Principalmente o acesso à saúde. Por isso e por você ser essa mãe que você é. E a gente está encerrando por aqui com uma frase. Você tem uma frase? Eu tenho uma frase, inclusive, que eu na minha pesquisa, né, pra gente fazer a nossa frase de efeito no final, eu achei uma frase que é exatamente a cara de Juliana. Não sei, a minha frase também que eu coloco. Cite, Juliana, cite. Eu sou aquela mãe que todos admiram, mas que ninguém quer ser. Uau! Aí eu encontrei outra, Juliana. A luta por inclusão começa quando você entende que o capacitismo é o problema e não a deficiência. Que é de Davis Picasso, que é um palestrante, uma pessoa que nasceu sem um dos braços, e ele passou a fazer palestras pelo Brasil contando a experiência dele. Sim, porque também tem isso, né? Antes de encerrarmos oficialmente, também tem isso. A gente também está aprendendo, né? A respeitar, a entender, a incluir. E entender como fazer isso, né? Que a deficiência não é o fim de nada, né? É o começo realmente da inclusão. É o começo de colocar aquelas pessoas para viver como todos vivem. Porque ela não tem diferença. Exatamente. Ela tem uma limitação, ela tem uma deficiência, mas ela é que antes eram absolutamente pessoas que ficavam capaz. Escondidas dentro de casa, né? Então a gente tem que entender que hoje não existe isso. Forma. Exatamente. E é isso que tem que ser respeitado, a individualidade. É verdade. É isso. Juliana, suas redes sociais, rapidinho, porque, né? Porque eu acho que... que eu sempre estou colocando Pedrinho em evidência. Virou influencer. E Pedrinho Como é que também. Pedrinho também. Pedrinho é muito mais famoso do que eu nas minhas redes sociais, eu acho. É Ju_Lobinha. Procurando Lobinha, aparece lá. Perfeito, Ju. Muito obrigada. E a gente vocês, meus amores. Linda, maravilhosa. A gente fica por aqui, né? Vamos. Muito obrigada. Valeu, até a próxima. Galera. Tchau, até a próxima.